Boa noite e sejam bem-vindos ao 6º Congresso Médico da região Centro-Sul de Minas Gerais, organizado pela Faculdade de Medicina de Barbacena. Hoje damos início ao 6º dia do nosso congresso, com o tema Abordagem dos distúrbios endócrinos na doença renal crônica, ministrado pela doutora Gabriele Alencar Magalhães, graduada pelo Centro Universitário do Espírito Santo, residência em clínica médica pela Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, residência em nefrologia pelo Hospital Ana Nery. Passo a palavra agora para a doutora Gabriele. Boa noite, pessoal. Meu nome é Gabriele e hoje nós vamos tratar da abordagem dos distúrbios endócrinos na doença renal crônica. Bom, os rins desempenham uma série de funções do nosso organismo, desde a eliminação de toxinas provenientes do metabolismo, regulam a concentração de elétrons, o volume extracelular, pH sanguíneo e pressão arterial. E ainda tem uma grande função endócrina, sendo que eles são responsáveis pela síntese de eritropoetina e pela síntese da forma ativada da vitamina D. E a doença renal crônica nada mais é do que a perda lenta, progressiva e irreversível dessas funções. Aqui, voltando um pouquinho, eu coloquei uma tabelinha demonstrando para vocês os estágios da doença renal crônica. Bom, o estágio 1 são aqueles pacientes que têm uma lesão renal com a taxa de filtração glomerular normal ou aumentada, que são decorrentes da hiperfiltração glomerular, e esses pacientes têm clearance maior. Então, são pacientes que têm a função renal normal, têm a taxa de filtração glomerular normal, mas eles têm alguma doença de base que justifiquem classificá-los em um paciente com doença renal crônica. Exemplos: hipertensão de longa data, diabetes, glomerulopatias, doença renal policística, dentre outras menos comuns. O estágio 2, aqueles pacientes que têm taxa de filtração glomerular entre 60 e 89. Estágio 3, que é subdividido em estágio 3A e 3B. O estágio 3A com clearance entre 45 a 59. O estágio 3B com clearance de 30 a 40. O estágio 4, que são aqueles pacientes com uma lesão renal e uma taxa de filtração glomerular já gravemente diminuída. Então, esses pacientes eles têm clearance entre 15 e 29. E os pacientes com doença renal crônica estágio 5, que são aqueles pacientes com doença renal terminal, que podem estar ainda em tratamento conservador ou ter iniciado diálise, seja hemodiálise ou diálise peritoneal. E são aqueles pacientes que têm clearance abaixo de 15. Bom, começando a tratar dos distúrbios endócrinos na doença renal crônica, vamos falar agora um pouquinho da anemia na doença renal crônica. A anemia é uma das principais manifestações da doença renal e é responsável por uma série de sintomas inespecíficos, como acontece nos pacientes com anemia e que não são portadores de doença renal crônica. E esses sintomas são o quê? Fadiga, alteração neuropsiquiátrica, astenia, indisposição física e mental, cefaleia, anorexia, insônia, tendência a sangramentos, entre outros sintomas que estão relacionados ao quadro clínico da anemia. E a anemia, sobretudo no doente renal crônico, está associado a uma maior mortalidade cardiovascular, hipertrofia ventricular esquerda, insuficiência cardíaca, além de ter grande impacto na qualidade de vida do nosso doente, né? E ela se instala e sua incidência aumenta à medida que a taxa de filtração glomerular cai, abaixo de 20 a 30 ml. Então, aqueles pacientes que estão em estágio 4, eles já começam a apresentar uma anemia. E quais as causas dessa anemia no doente renal crônico? E eu trouxe essa tabelinha aqui para mostrar para vocês as principais causas que englobam cerca de 99,9% das causas de anemia do nosso paciente com doença renal. E nós temos a deficiência relativa de eritropoetina, deficiência de ferro, que pode ser por má absorção, sangramentos, pouca ingestão ou deficiência funcional,
Temos a diminuição da meia-vida das hemácias, tanto pela ação do paratormônio como de outras toxinas, a fibrose óssea e outros menos comuns, mas não menos importantes, como a deficiência de ácido fólico e intoxicação pelo alumínio. E vamos falar um pouquinho de cada item, né? Bom, primeiro a gente precisa falar da deficiência relativa de eritropoetina, que é o que mais se fala em relação à doença renal crônica e a sua associação com a anemia. E por que a deficiência de eritropoetina acontece? Bom, no rim, sob um estímulo hipóxico, mais especificamente pilares peritubulares e nos fibroblastos presentes no intestino renal, é produzida a maior parte da eritropoetina. Esse órgão produzir a síntese de hemoglobina na medula óssea por inibir a apoptose de células progenitoras da linhagem eritroide. E a progressão da doença renal concorre para uma menor síntese de eritropoetina e, consequentemente, a medula acaba produzindo menos eritrócitos. E é o principal mecanismo de anemia na doença renal crônica. Falando agora um pouquinho da deficiência de ferro, a gente precisa entender a adequada síntese do ferro, né? O que é que depende da ação do M. Bom, primeiro a gente precisa de estoques adequados de ferro, ou seja, a gente precisa que o nosso doente tenha uma ferritina adequada, que são os estoques. E 2, a gente precisa que esse ferro ele seja mobilizado das suas reservas, que estão presentes no sistema retículo endotelial. Então, a gente precisa de um transporte adequado pela medula, pela transferrina. Então, a gente precisa de uma saturação de transferrina normal ou elevada. Então, bora lá falar um pouquinho de cada um desses itens. Por que o nosso doente renal crônico ele tem estoques inadequados de ferro em grande parte das vezes? Primeiro ponto, esses pacientes são comuns em ter anorexia, e essa anorexia costuma levar a uma menor ingesta alimentar e, consequentemente, acaba diminuindo as reservas de ferro pelo baixo consumo. E um outro problema é que as toxinas urêmicas elas fazem lesão de mucosa gastrointestinal, principalmente em pacientes que têm ureia muito elevada, além de promover uma inibição plaquetária. Então, essa combinação de disfunção plaquetária mais a lesão de mucosa acaba predispondo a sangramentos, mais notadamente em trato gastrointestinal, levando a uma perda crônica de ferro. E o resultado nada mais é do que um balanço negativo, pouco ferro absorvido e muito ferro perdido. Bom, agora falando um pouco da má mobilização e do transporte inadequado de ferro. Por que isso acontece? O nosso paciente renal crônico, ele é um paciente considerado constantemente inflamado. Então, ele é um paciente que tem uma inflamação crônica. Então, muitas vezes o organismo pode até dispor de bons estoques de ferro, eles têm uma ferritina elevada, mas o ferro não chega à medula. Então, a saturação de transferrina é baixa. E o ferro acaba ficando aprisionado na ferritina e não é disponibilizado à medula. Então, acaba acontecendo uma deficiência funcional de ferro. Além disso, a fibrose óssea, né, pela ação do PTH, também concorre para a predisposição à anemia ou a acentuação da anemia do nosso doente renal crônico. E por que isso acontece? O PTH causa fibrose óssea principalmente de ossos chatos. Consequentemente, vai haver a diminuição do compartimento de células vermelhas, onde seriam produzidas a eritropoetina, além de inibir o efeito da eritropoetina na medula óssea. Além disso, um outro mecanismo também é a diminuição da meia-vida das hemácias, que cai de aproximadamente 120 dias para cerca de 65 a 70 dias, sendo que outras toxinas também têm importância nesse processo. Além disso, outras causas que são menos comuns, mas que podem acontecer no nosso doente, é a intoxicação por alumínio, que está presente na água da diálise. É algo que atualmente é visto com bem menos frequência,
mas pode ainda acontecer naqueles pacientes com longo tempo em diálise, ou seja, pacientes com 10 anos ou mais de hemodiálise, principalmente de hemodiálise, né? Ou uma carência de folato, né? Perdida durante a hemodiálise, né? Hemodiálise ou diálise peritoneal, mas mais precisamente na hemodiálise. Bom, e como é que a gente trata a anemia no nosso doente renal crônico? Primeiro, o que é que a gente precisa pedir para o nosso paciente para dar o diagnóstico de anemia? Então, você está atendendo no ambulatório ou está vendo um paciente no hospital, você vai ser chamado para uma interconsulta ou da clínica da nefrologia. O que é que você vai pedir para o seu doente para o diagnóstico de anemia? Primeiro ponto, né, e mais importante, pedir um hemograma. Se o nosso doente tem hemoglobina abaixo de 10, e é importante a gente estar atento a isso, porque a hemoglobina do doente renal crônico, a anemia do doente renal crônico não é igual ao valor de referência laboratorial, que é considerado anemia. Então, a gente só considera anemia no doente renal crônico quando a hemoglobina cai abaixo de 10. Então, pedi um hemograma para o meu doente, a hemoglobina está abaixo de 10. O que é que eu preciso saber? Preciso saber como é que é o perfil de ferro do meu doente. Então, eu tenho que pedir uma ferritina sérica e uma saturação de transferrina. Ferritina sérica abaixo de 200 em pacientes em hemodiálise ou ferritina sérica abaixo de 300 em pacientes em diálise peritoneal ou pacientes em tratamento conservador. E uma saturação de transferrina abaixo de 20% em pacientes em hemodiálise. Então, eu coloquei aqui no slide em relação aos pacientes que estão em hemodiálise, viu? Mas os valores para tratamento conservador e diálise peritoneal são diferentes. Então, a saturação abaixo de 20 nos em hemodiálise e abaixo de 30% nos pacientes em conservador ou diálise peritoneal classificam o nosso doente como anemia por carência de ferro. Então, a gente precisa repor ferro para o nosso doente antes de iniciar o tratamento com os agentes estimulantes da eritropoese. E como que a gente repõe esse ferro? A nossa preferência é sempre repor o ferro parenteral, que é o hidróxido de ferro, ou mais conhecido como noripurum. E a gente pode fazer até 3 vezes na semana 100 mg de noripurum até a gente alcançar esses valores de ferritina sérica de saturação de transferrina para o nosso doente. Bom, uma outra situação é pedir um hemograma, meu doente tem uma hemoglobina abaixo de 10, mas o meu doente tem uma ferritina sérica adequada e a saturação de transferrina adequada. Então, eu vou pensar que a anemia dele é decorrente a quê? Excluído todas as outras causas, né? Excluído o sangramento, excluído deficiência de folato, excluída a intoxicação por alumínio. A gente vai pensar que o nosso doente tem, mais óbvio mesmo, né? Que é uma deficiência relativa de eritropoetina por conta da diminuição da massa renal. Então, como que a gente vai tratar? A gente vai administrar a eritropoetina sob apresentação na forma subcutânea, nas doses de 3.000, 4.000 ou 10.000 unidades, sendo que elas podem ser divididas em uma vez na semana, 2 vezes na semana ou 3 vezes na semana, chegando a uma dose máxima de 30.000 unidades semanal. E corrigir as demais causas. Então, se o paciente tem uma deficiência de folato, vamos dar ácido fólico para ele. Se o paciente tem um hiperparatireoidismo secundário, que a maioria dos nossos pacientes renais crônicos vão ter, bora tratar o hiperparatireoidismo secundário. E vamos dar uma diálise adequada para o nosso doente, para a gente deixar o nosso doente o mais estável possível, né? E o objetivo do nosso tratamento é manter uma hemoglobina entre 10 e 12, nunca abaixo de 10 e nunca acima de 12. Por que nunca acima de 12, se os valores de referência contemplam a hemoglobina acima de 12? Uma hemoglobina mais alta traz riscos ao nosso doente. Traz riscos de infarto, traz mais riscos de AVC, eventos isquêmicos de uma forma geral. E traz maior risco de trombose, principalmente de trombose de fístula, naqueles nossos pacientes que têm fístula. Então, o objetivo do tratamento no renal crônico, seja tratamento conservador ou seja paciente em diálise, hemo ou peritoneal, é hemoglobina entre 10 e 12. Não menor do que isso e não maior do que isso, ok?
Agora vamos comentar um pouco sobre a osteodistrofia renal, que é algo muito falado quando a gente está falando de doença renal crônica, principalmente dialítica. E primeiro a gente precisa entender como é que funciona o metabolismo do cálcio e do fósforo, para a gente entender por que acontece a osteodistrofia renal no nosso doente. Bom, o rim ele é considerado um grande maestro da homeostase corpórea. E um verdadeiro caos metabólico acaba se instalando progressivamente à medida que a função renal deteriora. Então, até mesmo pequenos desequilíbrios na excreção de certas substâncias acabam acarretando consequências que, em cascata, acabam levando a uma grande morbidade ao nosso doente. E a homeostase do cálcio e do fósforo é seriamente atingida com a progressiva diminuição da taxa de filtração glomerular. Por quê? No rim, mais precisamente a nível de túbulo proximal, existe uma enzima que é chamada de alfa-1-hidroxilase. E essa enzima ela é responsável por transformar o metabólito inativo da vitamina D, que é produzido no fígado, na forma ativa da vitamina D, que é o calciferol. Esse hormônio atua em 2 órgãos principais, um que é o intestino e 2 nas paratireoides, para que haja o balanço adequado de cálcio e fósforo. No intestino, a vitamina D ativa acaba promovendo o estímulo para a absorção de cálcio no sangue, ou seja, manter a calcemia normal, manter o nosso paciente normocalcêmico. E nas paratireoides, juntamente com o cálcio, são os principais inibidores, né, da liberação do paratormônio através de um feedback negativo. E como é sintetizado no rim, na doença renal crônica, pela diminuição da massa renal, a produção do 1,25 de hidroxicalciferol, ou mais conhecido como calciferol, né, como eu acabei de comentar, ela é inibida. Então, a deficiência de vitamina D, ela acarreta 2 situações. Na paratireoide, uma alta liberação de PTH, ou paratormônio, que é o hiperparatireoidismo secundário. E 2, no intestino, uma baixa reabsorção de cálcio. E a gente precisa entender por que isso acontece. Depois eu vou voltar aqui nessa figurinha, tá? Bom, por que ocorre inibição de síntese da vitamina D ativa? E para responder essa pergunta, a gente precisa entender o metabolismo primeiro do fósforo. O fósforo, ele provém do metabolismo das proteínas e é excretado diariamente pelos rins. Mas, com a perda da função renal, ele começa a se acumular no organismo. E para tentar evitar esse problema, os néfros remanescentes, eles tentam exercer, né, a função dos néfros perdidos e acabam sobrecarregando, hiperfiltrando e aumentando sua fração de excreção. Porém, o resultado acaba sendo negativo e não positivo. Os néfrons, eles começam a lidar com cargas elevadas de fósforo na sua luz, que em grande quantidade acabam inibindo a alfa-1-hidroxilase. Essa enzima sendo inibida, deixa de converter o metabólito hepático em vitamina D ativa, ou seja, a boa vontade do néfron em fazer aquele trabalho extra, ao invés de benéfico, acaba acarretando prejuízo. E o fósforo permanece elevado na corrente sanguínea por conta da ineficiência desse mecanismo excretor. E, além disso, né, acaba ocorrendo a diminuição da síntese de calcitriol. E com a deficiência da vitamina D, ocorre má absorção de cálcio no intestino, acarretando hipocalcemia. E o fósforo, em altas quantidades, acaba se ligando ao cálcio sérico, quelando e baixando ainda mais os níveis de cálcio. Então, aquela hipocalcemia que estava acontecendo pela má absorção do cálcio e não liberação para a corrente sanguínea é ainda mais afetada quando o fósforo está em grandes quantidades na corrente sanguínea, porque aquele pouco de cálcio que tem no sangue se liga ao fósforo. E além disso, o fósforo também pode atuar nas paratireoides, estimulando a liberação do PTH. E a hipocalcemia também é um estímulo para a liberação do PTH. Então, essa combinação de hipocalcemia, deficiência de vitamina D e hiperfosfatemia acaba culminando
no hiperparatireoidismo secundário. E como atua o rim na homeostase do cálcio? Bom, o cálcio ele é um cátion que circula predominantemente ligado à albumina, predominantemente. E ele é pouco filtrado pelo rim. Por isso, a homeostase do cálcio é impactada indiretamente pela doença renal. Basicamente, a hipocalcemia na doença renal crônica decorre da má absorção intestinal pela carência de vitamina D e do efeito do fósforo, né, como a gente comentou anteriormente. E por que o PTH não corrige a hipocalcemia? Bom, como ocorre hiperparatireoidismo secundário, teoricamente, o paratormônio deveria descalcificar os ossos e corrigir a hipocalcemia, ou seja, o PTH deveria ir lá no osso, tirar cálcio do osso e jogar para a corrente sanguínea, mas isso acaba não acontecendo. Por quê? A hiperfosfatemia acarreta mais um outro prejuízo, que é a resistência óssea à ação do PTH. O PTH em altas quantidades na corrente sanguínea age no osso e causa intensa fibrose, mas não consegue retirar o cálcio em quantidades suficientes para corrigir a hipocalcemia. Em resumo, a perda da homeostase do cálcio e do fósforo na doença renal crônica traz graves consequências para o intestino, para os ossos e para a glândula paratireoide. E a perda dessa homeostase acaba resultando no hiperparatireoidismo secundário. E como é que ocorrem as alterações ósseas na osteodistrofia renal? Bom, os níveis elevados de fósforo, como eu acabei de comentar, levam a uma baixa regulação dos receptores de PTH nos ossos, levando a um fenômeno que a gente chama, de resistência óssea à ação do PTH. Ou seja, a liberação do cálcio é desproporcional aos níveis de PTH. E essa remodelação óssea e neoformação óssea acabam culminando com a osteite fibrosa. O osso vai perdendo sua arquitetura laminar e fica mais propenso a fraturas. Então, é comum esses pacientes, em estágios iniciais, queixarem-se de lombalgia. À medida que esse hiperpara ele vai se agravando, os pacientes têm deformidades em coluna, presença de tumores marrons, crânio em sal e pimenta e um risco muito grande de fraturas patológicas, fraturas espontâneas. E além disso, quando as concentrações de fósforo estão tão elevadas e as de cálcio não estão tão baixas, o cálcio acaba se ligando com o fósforo, formando fosfato de cálcio. E quando depositado em determinados tecidos, acaba levando a uma série de consequências. Na derme, por exemplo, levando a prurido por conta de depósitos na própria derme. Pneumopatia restritiva, que é menos comum, mas pode acontecer naqueles pacientes que não são tratados ou são subtratados. Disfunção miocárdica, calcificação obstrutiva de pequenas artérias, que podem levar, inclusive, à isquemia e necrose. Bom, agora eu vou voltar aqui nessa figurinha, que ela ilustra toda a homeostase do cálcio e do fósforo. Aqui, a 1,25 vitamina D no rim, agindo no intestino, estimulando a absorção intestinal de cálcio, e esse cálcio sendo jogado na corrente sanguínea para manter a normocalcemia. E nas paratireoides, quando esse cálcio desce, a hipocalcemia leva ao estímulo do PTH e liberação do PTH no osso para jogar cálcio na corrente sanguínea e também manter a normocalcemia. E o que a gente vê é que no nosso doente renal crônico, todo esse mecanismo é perdido. E o principal deflagrador desse mecanismo é a baixa síntese de vitamina D na sua forma ativa. E posteriormente a hiperfosfatemia. Bom, e como é que a gente trata o hiperparatireoidismo secundário? Nós vamos tratar com quelantes de fósforo, como eu comentei anteriormente,
O fósforo é um dos grandes vilões na deflagração do hiperparatireoidismo secundário. Então, a gente tem que usar quelantes de fósforo. Quando esse fósforo está acima de 4,5 naqueles pacientes em conservador, ou quando o fósforo está acima de 5,5 nos nossos pacientes que já entraram em diálise. E quais são esses quelantes de fósforo? Nós temos atualmente disponíveis no mercado o carbonato de cálcio e o cloridato de cervelamento. E tanto um quanto o outro, eles vão funcionar, né, como quelantes de fósforo, e eles são administrados nas principais refeições justamente para o fósforo proveniente dos alimentos serem quelados por essas medicações. Bom, nós temos também os ativadores dos receptores de vitamina D, e nós temos disponíveis no mercado o calcitriol, que está em forma de comprimido, e o paricalcitol, que está em forma de ampola. Lembrando que esse tratamento ele pode ser feito de forma sinérgica. Não significa que você vai usar ou só quelante de fósforo ou só ativadores dos receptores de vitamina D. E na prática, o que a gente vê são nossos pacientes sendo tratados com mais de uma medicação, principalmente aqueles a longo tempo em diálise. E nós temos calcimiméticos, que atualmente a gente tem disponível no mercado, o Sinacalcete, mais conhecido como Mimpara. Então, a gente pode estar usando quelante de fósforo, pode estar usando calcitriol e pode estar usando o Sinacalcete concomitantemente nos nossos pacientes. Bom, além da osteodistrofia renal e da anemia, que é o que a gente mais ouve falar, a gente também tem alteração no metabolismo da insulina. E por que isso acontece? Na uremia, ocorre uma resistência periférica à ação da insulina, que está associada à disfunção da ilhota beta-pancreática, relacionada ao aumento do influxo de cálcio na célula, decorrente do hiperparatireoidismo, como a gente comentou anteriormente. Dessa forma, pode ocorrer tanto a intolerância à glicose ou o que a gente pode chamar de um pseudodiabetes. Com a progressão da doença renal e como uma parte da insulina é depurada pelo rim, pela insulinase, a morte dos néfrons, leva a um aumento da concentração da insulinase. Consequentemente, os nossos pacientes que fazem uso de insulina exógena ou de sulfonilureias, ou até mesmo aqueles pacientes que não são diabéticos, só que de uma forma menos comum, eles podem ser surpreendidos por episódios de hipoglicemia. Então, a insulina está sendo depurada de uma forma mais lenta, está sendo administrada insulina exógena para o paciente, então acaba tendo um balanço muito positivo de insulina e levando o paciente a episódios de hipoglicemia. Além disso, as escórias nitrogenadas, elas inibem várias enzimas do metabolismo do colesterol, causando principalmente hipertrigliceridemia e baixa HDL. O LDL geralmente não tem alterações quantitativas, mas pode ter alterações qualitativas. Há uma modificação na estrutura do LDL que favorece ao maior acúmulo na parede dos vasos. Além disso, é importante a gente lembrar que o catabolismo proteico é muito acentuado na síndrome urêmica. Nossos pacientes são hipercatabólicos, que pode levar a uma desnutrição proteico-calórica, que por si só é um mau prognóstico para esses pacientes. Além disso, alguns aminoácidos acabam se elevando na síndrome urêmica. A gente tem que lembrar que o nosso paciente ele é um paciente com uma inflamação crônica, ele está constantemente inflamado. E um desses aminoácidos é a homocisteína, que em altas concentrações também é fator de risco isolado para a aterosclerose. Por isso é importante a gente manter o nosso paciente bem dialisado. Bom, pessoal, é isso. Essas são as principais manifestações endócrinas na doença renal. Espero que tenha contribuído para vocês, tá? Obrigada pela atenção e boa noite.
Agradecemos a doutora Gabriele pela excelente palestra e convidamos agora o segundo palestrante da noite com o tema Abordagem ao Grande Queimado no Pronto-Socorro, Dr. Weber Tobias Costa, médico especialista em medicina de emergência, pós-graduação em terapia intensiva, preceptor da residência e internato UGOL, medicina de emergência UTI, plantonista na UTI Queimados e UTI de Trauma, emergencista na Secretaria Municipal de Saúde e médico Abramed Goiás. Passa a palavra agora ao Dr. Weber Tobias. Olá pessoal, tudo bem? Um prazer enorme falar com vocês. Me sinto muito honrado pelo convite em participar de um evento tão grande como este, tão bem organizado. Meu nome é Weber Tobias Costa, sou especialista em medicina de emergência, titulado pela Abramed. Sou plantonista na unidade de terapia intensiva do Centro de Queimados e de Trauma e médico professor, preceptor de residência de medicina de emergência, terapia intensiva e internato na cidade de Goiânia, Goiás. Queria parabenizá-los a todos pelo tema escolhido, um tema muitas vezes pouco abordado nas faculdades e que a grande maioria dos alunos terminam o seu curso com pouquíssima habilidade em lidar com esses pacientes, que é o grande queimado. Bom, aí tem a página do meu Instagram, lá tem vários casos clínicos para que possamos discutir, será um prazer quem puder segui-lo. Bom, o grande queimado, a primeira coisa que eu preciso saber sobre grande queimado. O paciente grande queimado, nós temos que ter em mente que ele é uma vítima de trauma. Em se tratando de vítima de trauma, existem protocolos que sistematizam o atendimento a vítimas de trauma e, por meio destes protocolos, já é sabido, já é conhecido que, por meio desta sistematização, nós conseguimos reduzir bastante a morbimortalidade dos pacientes vítimas de trauma, onde esta sistematização começou a ser discutida a partir de um acidente ocorrido em Nebraska. Observaram-se que a falta de sistematização de atendimento em vítimas de trauma aumentava a sua morbimortalidade, onde, a partir dessa série de discussões com especialistas, cirurgiões, emergencistas e outros médicos, definiram uma sistematização de atendimento em vítima de trauma. Então tem que deixar bem claro, o grande queimado é uma vítima de trauma. Se é uma vítima de trauma, o principal protocolo que norteia o nosso atendimento em vítimas de trauma na sala de emergência é o ATLS, Suporte Avançado de Vida em Trauma. Mesmo o paciente queimado, tendo um protocolo específico da Sociedade Americana e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e de Queimaduras, Sociedade Americana Burn of Care, chamado CNNAQ, Curso Nacional de Normatização do Atendimento ao Grande Queimado, essa sistematização de atendimento inicial é o mesmo, onde qual é a primeira avaliação que deve ser realizada do grande queimado no pronto-socorro? Como se trata de um trauma, as vias aéreas, airway, com controle de coluna cervical. Então, a primeira conduta que os senhores vão tomar frente a um grande queimado no pronto-socorro é avaliar se a via aérea tem ou não comprometimento. Nós vamos discutir já perante um caso clínico. Logo em seguida, checar a ventilação, se o murmúrio está abolido, se tem broncoespasmo, laringoespasmo, estridor, rouquidão, MV está simétrico, assimétrico. Depois nós vamos para o C de circulation, D de disabilitation e o E de exposição. O ABCDE do trauma. Bom, eu vou focar no grande queimado. Então, o que eu quero que vocês compreendam? Um paciente grande queimado, quando ele chega no pronto-socorro, nós temos que sistematizar o atendimento dele, não ficar focado na queimadura em si. Então, ele chegou no pronto-socorro,
Primeiro detalhe que eu preciso tentar conhecer, a cinemática do trauma. Cinemática é a ciência que estuda os mecanismos do trauma. Pô, será que ele tomou foi um choque elétrico lá em cima, um fio de alta tensão e caiu? Isso muda completamente, porque eu posso ter lesões secundárias associadas de grande importância, um TCE, um traumatismo torácico, um trauma abdominal. Será que foi colisão carro-carro? Teve explosão? Teve inalação de gases tóxicos? Qual foi o agente etiológico envolvido nessa queimadura? Então, devemos conhecer ou tentar conhecer a cinemática do trauma e tentar conhecer o agente etiológico do trauma no queimado. De acordo com o agente etiológico, podemos prever algumas lesões ou a probabilidade de apresentar mais ou menos lesões. Exemplo, queimadura de eletricidade de alta tensão, a chance é muito maior de evolução para rabdomiólise, consequentemente necrose tubular aguda e injúria renal aguda. Tranquilo? Então, devemos procurar saber a cinemática do trauma e conhecer o agente etiológico. Outro exemplo, muitos pacientes que chegam a um grande queimado no pronto-socorro, o principal agente etiológico envolvido é álcool, mas muitos podem ser etanol, combustão maior, lesões mais profundas, pode ser substâncias álcalis ou ácidas, principalmente soda, então eu tenho que tentar conhecer. Ah, Weber, o paciente chegou, eu não conheço a cinemática do trauma, não sei se foi queda, chegou desacordado, não tem história incerta, e eu tenho que verificar lesões associadas ou secundárias. Bom, mas vamos sistematizar nosso atendimento. Bom, então chega lá um paciente grande queimado para nós no pronto-socorro. Esse é um caso clínico real que chegou no nosso pronto-socorro, na nossa unidade de trauma. O nosso hospital, um dos maiores hospitais da cidade, próximo de 1.000 leitos, onde nós temos um pronto-socorro de clínico, de trauma, de neuro, cardio, grande queimado. Esse paciente do sexo masculino, 47 anos, portador de depressão e uso de entorpecentes ilícitos. Chega ao pronto-socorro após tentativa de autoextermínio com etanol. Ele foi no posto de gasolina, comprou um vidro, um galão lá de álcool, de etanol, chegou na casa dele, jogou esse álcool no corpo e pôs fogo. Chega no pronto-socorro mais ou menos com 30 minutos de trauma, onde a população socorreu ele e levou, em grave estado geral, estável hemodinamicamente, sem uso de droga vasoativa, pressão arterial não invasiva 116/67, frequência cardíaca 115, tempo de enchimento capilar normal, respiração espontânea, satura 95 em ar ambiente, já com sibilos, já ausculta, discreto estridor laringe e rouquidão. Confuso, Glasgow 14, superfície corpórea queimada, 90% de superfície corpórea queimada, com lesões de segundo grau superficial e profunda e lesões de terceiro grau. Então veja bem, aqui está o paciente. Bom, então olhando para esse paciente chegou no pronto-socorro para nós, deixa bem claro, o rosto está tampado, o paciente não está identificado. Esse paciente chegou no pronto-socorro para nós, qual é a primeira conduta nossa como médico emergencista no pronto-socorro? Bom, o que é? Primeiro, a enfermagem vai fazer monitorização multiparamétrica, monitorização de frequência cardíaca, pressão arterial, temperatura, frequência respiratória, acesso venoso calibroso. Acesso venoso calibroso é periférico, 18, 16, 14. O acesso periférico, pela lei de Poiseuille calibroso, que quanto maior o diâmetro do raio e menor o seu comprimento, maior o fluxo, ele é muito melhor que o acesso venoso central, que é de pequeno calibre, ou seja, ele é diâmetro estreito e longo, então o fluxo é bem mais lento, além de ser mais heterogênico. Então, pegue um acesso venoso periférico calibroso. Se tiver grandes queimaduras assim que dificultem, tente um acesso venoso profundo e femoral, não temos outra saída. Então, monitorização, acesso venoso,
E a primeira coisa que o médico vai avaliar, via aérea do paciente. Olha, aqui eu vou dar uma dica. Há 5 situações em que o paciente chega no pronto-socorro ou ao pronto-socorro, imediatamente nós temos que permear a via aérea dele ou proteger a via aérea dele, senão, logo em seguida ele entra em insuficiência respiratória e nós não vamos conseguir permear a via aérea desse paciente ou garantir a via aérea. Uma delas, sinais de lesão inalatória. Um dos sinais de lesão inalatória, estridor laríngeo, rouquidão, escarro carbonáceo, né, tosse com escarro carbonáceo, são sinais de lesão inalatória. Bronquiespasmo. Outra característica importante que chegou e eu tenho que entubar no pronto-socorro, queimadura extensa de face e pescoço, obrigatoriamente, por conta da resposta endócrino-metabólica imunológica ao trauma. Esse paciente vai evoluir com edema importante de via aérea e, consequentemente, glótica e periglótica, nós não vamos conseguir permear a via aérea dele mais e corre o grande risco de morrer de hipoxemia. Terceira situação, superfície corpórea queimada maior que 60%. Todos nós protegemos a via aérea pelo grau de instabilidade que esse paciente vai evoluir e todos no nosso serviço, nas primeiras 24 horas, vão para o centro cirúrgico para realizar debridamento dessa ferida inicialmente. Isso tem um desfecho grande de morbimortalidade. Por isso que temos no nosso serviço cirurgião plástico 24 horas. Então, lesão inalatória tem que entubar, queimadura de face extensa, superfície corpórea maior que 60%, o paciente que já chega instável no pronto-socorro, com sinais de instabilidade hemodinâmica, já permeia a via aérea dele rápido. E outra questão importante que nós temos que entubar o paciente não tem queimadura nenhuma na superfície corpórea, porém ele tem sinais de intoxicação de gases, lesão inalatória. É muito frequente alguém ficar preso dentro de um ambiente fechado, inalando gases tóxicos, dentre eles monóxido de carbono, né, e outros gases mais. E esse paciente vai chegar no pronto-socorro como? Com relato de que estava dentro da casa, se escondeu no quarto, a casa pegou fogo, inalou muita fumaça, alguém conta que ele rebaixou, perdeu o nível de consciência, confusão, cefaleia, torpor, pode ter crise convulsiva até chegar comatoso. Obrigatoriamente intubamos, oxigenação a 100% para proteger via aérea e para realizar exames de confirmação ou não de lesão inalatória, como nós vamos ver, e tomar conduta, tudo bem? E outra questão que eu tenho que intubar, quando esse paciente tem uma lesão extensa de tórax, principalmente esta lesão é circunferencial e faz a síndrome compartimental torácica. Ou seja, esse paciente evolui com edema tão grande de parede torácica que diminui a sua complacência e você intuba e não consegue ventilar este paciente. Obrigatoriamente, nós temos que fazer escarotomia no box. Então, primeira coisa, monitorização, acesso venoso periférico calibroso, permeia ou garante via aérea se sinais de lesão inalatória, queimadura extensa de face, superfície corpórea maior que 60%, síndrome compartimental torácica ou pacientes com sinais de instabilidade hemodinâmica. Não posso perder tempo. Mesmo Glasgow 15, mesmo saturando bem em ar ambiente, em decorrência da resposta endócrino-metabólica imunológica ao trauma, esse paciente pode evoluir com edema glótico e periglótico muito grande e não conseguir permear a via aérea dele. Tudo bem? Essa é a primeira fase que eu queria explicar. Segunda questão importante. Um paciente deste no pronto-socorro, depois que eu abordei, proteger a via aérea dele, fiz a proteção da via aérea dele, obviamente, depois que eu intubei, vou checar a minha intubação, ver se o MV expansibilidade está simétrica ou assimétrica, ajustar os parâmetros ventilatórios de forma protetora para esse paciente, PIP mais baixo, entre 5 e 8,
PIP inicial após intubação ou FI inicial após intubação, FiO2 100%, volume corrente no máximo 6 a 8 ml por quilo de peso predito, manter platô abaixo de 30, drive pressure abaixo de 15, o paciente bem sedado no primeiro momento, manter RAS menos 5, com analgesia adequada e uma hipnose adequada. Obviamente, avaliei o B, não encontrei nenhum problema. Aí é o C, tratando o A eu trato o B, tratando o B eu estou tratando o C, só que o C de circulação, que vem pressão arterial, tempo de enchimento capilar, né, diurese, tudo isso, débito cardíaco, variação da pressão de pulso, tudo isso nós vamos depender da área de superfície corpórea queimada, que vai justificar o quanto nós vamos hidratar o paciente. Exemplo, o paciente com 90% de superfície corpórea queimada, 80 quilos, qual é a fórmula que nós utilizamos para calcular a área de superfície corpórea no pronto-socorro? Regra de Wallace, regra dos 9. Essa regra, o que ela tem de ruim? Ela superestima um pouco o grau de queimadura. Na unidade de terapia intensiva, na follow-up, a gente faz o recálculo utilizando a tabela de Laude-Brauder. Mas no pronto-socorro, regra de Wallace. Qual a importância do cálculo de superfície corpórea queimada? Ele vai definir prognóstico. Prognóstico como? Acima de 90% de queimadura de segundo grau e terceiro grau não tem relato de sobrevivência na literatura médica. 100% então nem se fala, nós já tivemos uns 15 casos. Prognóstico institui cuidados paliativos logo na admissão. Outra questão que superfície corpórea queimada define, conduta de hidratação. A hidratação segue a fórmula de Parkland. Não esqueça que a fórmula de Parkland, a hidratação foi reduzida devido às complicações decorrentes do excesso de volemia. Hoje a fórmula de Parkland é 2 ml vezes o quilo vezes superfície corpórea queimada. Não é 2 a 4 mais. Nós podemos fazer 3 a 4 em crianças ou queimaduras extensas por eletricidade, choque de alta tensão. Tudo bem? Não baixa tensão. Por que reduziu? As complicações do excesso de volume. Veja bem, um paciente de 90 quilos, 80 quilos, 90% queimado, 7.200. Se eu multiplicar por 2, vai dar 14.400. Se fosse 4, 28 mil. Imagine eu fazer 28 mil ml nas primeiras 24 horas de volume para um paciente. Primeiro que Frank Starling já deixou bem claro que apenas a metade dos pacientes são responsíveis a volume. A outra metade não são responsíveis a volume. Quem eu vou saber se é ou não responsível a volume? Por variáveis hemodinâmicas, estáticas e dinâmicas, tais como diurese, pressão arterial, frequência cardíaca, tempo de enchimento capilar, melhora do lactato, melhora da acidose metabólica, melhora da variação da pressão de pulso, índice de colapsidade da veia cava e outras variáveis de termodiluição que a gente utiliza. Se eu faço volume, como que é a hidratação do grande queimado? 2 ml por quilo por superfície corpórea queimada. Neste exemplo, 90% 80 quilos, vai dar aí 7.200 vezes 2, 14.400. Eu vou fazer 7.200 nas primeiras 8 horas e 7.200 nas próximas 16 horas. Essa contabilização do tempo não é a partir do momento em que ele chega no pronto-socorro, é a partir do trauma. Então, se ele chega já com 8 horas de trauma, ele já perdeu 50% de hidratação. Por que essa reposição volêmica tão agressiva nas primeiras 24 horas? Em decorrência da resposta endócrino-metabólica imunológica ao trauma, eu tenho uma série de complicações sistêmicas, tais como vasodilatação intensa, vasoplegia, perco líquido para o terceiro espaço, faço uma hipovolemia relativa, como se fosse um choque hipovolêmico. Essa vasoplegia cai a resistência vascular periférica, eu faço simulação de um choque distributivo, e a descarga muito grande de citocinas inflamatórias, interleucina 2, 6, TNF-alfa,
Diminui um pouco o débito cardíaco, contratibilidade, simula um choque cardiogênico. Então, esse paciente apresenta um choque misto muito grave. Só que eu tenho que ter cuidado como médico com essa hidratação. Sempre hidratar com parcimônia, avaliando essas variáveis hemodinâmicas que eu citei. Poxa, se eu faço 50% nas primeiras 8 horas, ele continua anúrico, o lactato aumentando. Nas primeiras 2 horas, a pressão arterial não está maior ou igual a 65 milímetros de mercúrio, inicia droga vasoativa precoce. Se esse paciente 6 horas está anúrico, não responde a volume, mesmo melhorando a perfusão, mesmo melhorando a pressão arterial com droga vasoativa, continua anúrico, acidótico, não respondendo a tratamento clínico, diálise precoce. Então não adianta eu decorar a fórmula e querer fazer todo o volume em 24 horas. Eu tenho que avaliar se ele é ou não responsivo a este volume. Mas a fórmula serve como um guia. Em consequência desse excesso de volume, nós, como médico, temos que ficar de olho nas complicações dessa hidratação vigorosa, tais como congestão pulmonar, sim, desconforto respiratório agudo, que a queimadura em si, pela resposta inflamatória, já predispõe mais, e o excesso de volume ainda mais. Ilho paralítico, distensão abdominal, distúrbio hidroeletrolítico por diluição, coagulopatia diluicional, sempre tentar fazer soro aquecido, evitar soro fisiológico pela acidose hiperclorêmica, e eu vou fazer uma grande quantidade de volume nesse paciente, de preferência o Ringer lactato ou plasma light A, não fazer colóide abaixo de 12 horas, porque se eu faço albumina antes de 12 horas, ele extravasa para o extra devido à vasodilatação intensa, e eu não vou ter melhora nenhuma em resgate volêmico do ponto de vista hemodinâmico. A partir de 12 horas, sim, a gente faz 1 grama quilo, diminui a quantidade de cristalóide que eu faço e as consequências do excesso de líquido, tais como eu citei. Tudo bem? Então, hidratação, 2 ml por quilo por superfície corpórea queimada, 50% deve ser feita nas primeiras 8 horas, 50% nas próximas 16, sempre avaliando a responsividade a volume. Diurese maior que 1 ml por quilo hora, tempo de enchimento capilar menor que 4 segundos, sempre pressão arterial maior ou igual a 65 milímetros de mercúrio, redução de frequência cardíaca, melhora do débito cardíaco, que eu possa avaliar por ultrassom point of care por meio de um eco antes e após a administração do volume, elevação passiva de membros inferiores. Se o paciente nas primeiras horas permanece hipotenso, não deixe ele hipotenso. Lembra que ele evolui rapidamente com choque misto. Quanto maior a profundidade ou quanto maior a área de superfície corpórea queimada, maior a chance de evoluir com rapidez, um tempo mais curto, para um choque misto grave, instabilidade hemodinâmica e necessidade de droga vasoativa. Não posso deixar o paciente hipotenso, que vários estudos já mostram aumento de mortalidade, não respondeu a volume, começa a droga vasoativa precoce, droga de escolha, noradrenalina. Então, já aprendemos a abordar a via aérea. Segundo detalhe, hidratar o paciente adequadamente, sondagem vesical, monitor de diurese. E se o paciente tem suspeita de lesão inalatória, obviamente eu tenho que fazer uma broncoscopia. Essa broncoscopia pode ser feita na emergência ou pode ser no follow-up da unidade de terapia intensiva. A broncoscopia tem 2 finalidades, diagnóstica e terapêutica. Veja a quantidade de fuligem na via aérea desse paciente. Por meio de broncoscopia, consegue-se fazer lavagem disso aqui, retirada um pouco de muco, secreção e fuligem aqui da via aérea. Consequentemente, melhora um pouco a troca, gasosa a nível alveolar, diminui as complicações infecciosas e faz-se o diagnóstico. Então, obrigatoriamente, suspeita de lesão inalatória, tem que solicitar-se uma broncoscopia. Outra questão que nós temos que ter muito cuidado no pronto-socorro são com as lesões circulares ou circunferenciais. Todas as vezes que eu tenho um paciente como esse, olha, aqui todos são queimaduras. As queimaduras de terceiro grau. As queimaduras, de acordo com a profundidade, eu esqueci de falar, elas são classificadas em primeiro, segundo grau superficial, segundo grau profundo e terceiro grau. Queimaduras de primeiro grau não entram no cálculo de superfície corpórea queimada. Isso tem que ficar claro. Apenas queimaduras de segundo grau, superficial, profundo e terceiro grau. Quando eu encontro essas lesões couráceas, esbranquiçadas, isso tudo são lesões de terceiro grau.
Essas lesões de terceiro grau pioram o prognóstico do paciente, aumenta a mortalidade e, quando circunferenciais, tem um maior potencial de levar a um quadro de síndrome compartimental. Ou seja, devido à resposta endócrino-metabólica e imunológica, vou fazendo um edema tecidual e devido à profundidade da queimadura, eu vou fazendo uma compressão do compartimento, onde tem musculatura, nervos, vasos, como veias e artérias. Diminui a irrigação, consequentemente, esse paciente começa a ter uma série de sintomatologia, que nós denominamos a síndrome dos P's. PEN, de dor, paresia, parestesia, empastamento, pele fria, pegajosa, alteração de pulso. Todas essas características, se eu tenho frente a uma lesão circunferencial, eu não tenho outra conduta a não ser fazer uma fasciotomia. Aqui eu tenho uma fasciotomia, um exemplo de um membro superior, não deste paciente, era outro. Veja, a fasciotomia é uma incisão que eu faço até a liberação da fáscia muscular e expor a musculatura. Pode ser feito no box, eu tenho no máximo 6 horas, senão aumenta muito o risco de amputação do membro por isquemia. Então, um membro como este aqui que eu demonstrei para vocês, tem grande chance de evoluir com síndrome compartimental, temos que fazer a fasciotomia. Ah, professor, e se ele chega sedado, entubado, raso menos 5, ele não tem essa sintomatologia? Por inspeção, você palpou, está empastado, tem lesão circunferencial, ou você tem ultrassom point-of-care, vê que o fluxo de um lado está menor que o outro, ou tem alteração de fluxo tibial anterior, posterior, fibular, pode fazer fasciotomia nesse paciente no box. Senão, até ele chegar na UTI, pode demorar e evoluir com perda ou amputação de membro inferior. Se for membros superiores e inferiores, a conduta é fasciotomia. Se for em tórax e abdômen, escarotomia. A incisão é até o subcutâneo. Em membros, a função é outra, melhorar a circulação e perfusão. Em tórax e abdômen, tórax, a finalidade é descompressão torácica e melhorar a complacência ventilatória do paciente. Em abdômen, reduzir o risco de hipertensão intraabdominal e síndrome compartimental aguda. Lembrando que a pressão do abdômen normal é de 8 a 10, 12 a 15 grau 1, 15 a 20 grau 2 e acima de 25 ou 22, alto risco de evoluir com síndrome compartimental abdominal, que aí diminui complacência pulmonar, diminui perfusão renal, piora escórias renais, além do excesso de líquido que eu faço no grande queimado, que aumenta o risco de hipertensão intraabdominal. Por isso que todo grande queimado, não só que tenha queimadura extensa em abdômen, mas devido à quantidade e volume que eu faço, obrigatoriamente temos que monitorar a pressão intraabdominal. Instalar uma sonda vesical de 3 vias e monitorar a PIA, a pressão intraabdominal, nas primeiras 72 horas. Se sinais de hipertensão intraabdominal, tratar clinicamente o paciente com procinética, antiemético, sonda aberta, sedação, se necessário, curarização. Se permanece com pressão muito elevada, evoluindo com disfunção de múltiplos órgãos, choque refratário, disfunção renal e os sinais de má perfusão, chame a equipe cirúrgica e, obviamente, esse paciente vai para peritoneuostomia, tratamento cirúrgico. Tudo bem? Outra complicação que nós temos que ficar de olho com esses pacientes grandes queimados no pronto-socorro, rabdomiólise. A rabdomiólise, ela é uma complicação muito frequente nas queimaduras de eletricidade de alta tensão, principalmente. Porque a energia de alta tensão, por onde ela entra, ela percorre todo um trajeto e ali faz uma lesão muscular muito grande, rabdomiólise, lise, quebra o músculo, quebra a musculatura, destrói a musculatura e libera uma grande quantidade de mioglobina. Nós mensuramos isso laboratorialmente no nosso hospital, não pela dosagem de mioglobina, e sim pela CPK, creatinofosfoquinase, que é a substância que tem na composição dessas células da musculatura. Veja, esse paciente chegou com 71 mil de CPK, você não tem dúvida que ele tem um quadro importante aí de elevação de CPK e um altíssimo risco que vai fazer uma rabdomiólise. O grande problema da rabdomiólise é que os pigmentos depositam no túbulo renal
e faz necrose tubular aguda, NTA. Veja aqui o tanto de pigmento e mioglobina assim que sondou esse paciente. Eu tenho que tomar conduta muito rápido, apesar de não ter estudos com alta evidência, nível de evidência 1A, a alcalinização urinária e a hidratação vigorosa desse paciente no pronto-socorro é mandatória, senão esse paciente evolui com disfunção renal e aumenta a sua mortalidade. Como que nós fazemos frente a um paciente desse com rabdomiólise? Nós fazemos no nosso serviço a seguinte conduta. Em alguns livros, talvez vocês achem condutas diferentes. 2.000 de hidratação de forma bem rápida. Rápida quanto? Dentro de 1 hora. Depois eu coloco 1 ml de bicarbonato por quilo dentro de um soro ou água destilada de 1.000 e corre em 2 horas. E após isso, nós fazemos estímulo diurético com 1 a 2 mg de furosemida. Ou, quando eu não consigo usar bicarbonato, eu posso usar manitol 1 grama quilo para o paciente. Veja essa sonda, preste atenção aqui, o quanto estava escuro, cheio de pigmento, a canulação da sonda vesical de demora quase toda ocluída com pigmentos biliares. Isso é antes da alcalinização. Olha, após a alcalinização, olha só, conseguimos fazer resgate da função renal desse paciente. Então é espetacular quando o paciente chega no tempo hábil e você toma a conduta adequada. Ah, precisa pedir um EAS para ver pH urinário. Aquilo é coisa de livro. Você está na emergência, você viu uma sonda dessa, não tem dúvida que você tem que alcalinizar. Você vai ficar esperando EAS para ver pH urinário? Não tem condição, isso não existe. Então, hidratação vigorosa, alcalinização, estímulo diurético. Se não resolver, obviamente, não vai adiantar você ficar fazendo 14.000 ml de volume num paciente com rim entupido. Você vai ter complicações do excesso de volume. Isso aí é chamar a equipe de diálise precoce, se não responde a essa terapêutica de estímulo agressivo de volume, mais alcalinização, mais diurético, e iniciar a diálise precoce para esse paciente. Tranquilo? Exames laboratoriais. Veja que esses pacientes chegam com hemograma com a leucocitose intensa, 26.300 com 8% de bastão, não é para entrar com antibiótico. A gente não inicia antibiótico na entrada para o paciente. Isso é essa leucocitose com bastonetose, esse desvio esquerdo importante, isso é decorrente da resposta imune, é resposta metabólica imunológica ao trauma. A gente só entra com antibiótico com o tempo, se sinais de infecção. Piora de PCR, piora de lactato, paciente febre, muda as características da secreção da pele, né? Muda, o paciente começa a fazer temperatura acima de 38,5, que a gente considera febre, piora muito o hemograma, porque ele chega com essa leucocitose e cai rápido, isso é a fase inicial da resposta endócrina metabólica. Lactato como um marcador de hipoperfusão, esse paciente chega com lactato aqui, miligramas por decilitro. A unidade de referência também pode ser milimol, que é até 2. Aqui nós utilizamos 22 miligramas por decilitro, nossa referência do nosso hospital. E o paciente chegou com quase 50, veja aqui um grau de hipoperfusão importante. Se esse lactato sofre um clareamento nas primeiras horas, é um marcador de responsividade ao tratamento, melhora o prognóstico do paciente. Então, chegou, tem que pedir gasometria, lactato, hemograma, PCR para ter comparação. Eu tenho que pedir TAP, TTPA para avaliar a coagulopatia, fazer soro aquecido. E é sabido que o excesso de volume aumenta a chance de coagulopatia do trauma, né? Mas no queimado não tem como não fazer muito volume, é difícil pela resposta endócrina metabólica. Pedir TAP, TTPA, CPK sempre para este paciente e monitorando por variáveis hemodinâmica. Existem outras causas de queimadura, só para encerrar e mostrar para vocês. Necrose epidermólise tóxica, Stevie Jones e pênfigo bolhoso são queimaduras, trata no centro de queimados. A conduta com esses pacientes é diferenciada, vejam um caso de necrose epidermólise tóxica grave, quase 100% queimado. Eu já tive a experiência com mais de 20 casos desses, todos sobreviveram, nenhum morreram, porque chegaram rápido e na nossa unidade, graças a Deus, o hospital dá um suporte muito grande. Nós utilizamos com esse paciente, a conduta é diferenciada, ele é um grande queimado, mas ele não vai para debridamento precoce, esse aqui não tem interesse. Nós não fazemos curativo à base de prata, o que nós usamos precocemente, que salva a vida desses pacientes aqui, além de Deus ajudar demais, vai melhorar o prognóstico desses pacientes, é
Imunoglobulina, a gente faz 1 grama quilo para esse paciente por 5 dias, ou nós utilizamos plasmaférese, ou a gente faz imuno mais pulsoterapia, metilprednisolona, 1 grama quilo dia ou 20 a 25 miligramas quilo em crianças. Mas um adulto, 1 grama quilo, 5 dias. Obviamente, se eu faço pulsoterapia, mais essa plasmaférese ou pulsoterapia mais imunoglobulina, a gente tem que cobrir estrondiloidise. Ou a gente usa ivermectina ou albendazol. Então, isso aqui eu trato como um grande queimado. Quando eles não respondem muito bem a imunoglobulina ou a corticoterapia, a resposta à plasmaférese tende a ser um pouco bem melhor. Nós temos o nosso serviço os dois, graças a Deus, Deus sempre nos abençoou e esses casos tivemos resultados satisfatórios. O curativo de todos os pacientes grandes queimados, no primeiro momento nós utilizamos, tentamos fazer o debridamento o mais precoce possível, porque se eu retardar esse debridamento, ele entra num quadro de estabilidade hemodinâmica, não consegue ir, e esse tecido desvitalizado é um foco de cultura para bactérias e para micro-organismos, fungo, e esse paciente acaba morrendo com um quadro de sepsis e choque séptico e disfunção orgânica grave, e eu não consigo nem debridar o paciente mais. Na fase inicial, usamos substância à base de prata, que são bactericida, bacteriostático. A mais tradicional é sulfadiazina. No nosso serviço, nós utilizamos a prata nanocristalina, que ela tem uma meia-vida maior, e aí eu troco o curativo com tempo de elasticidade maior e evita curativos diários. A sulfadiazina de prata, o curativo tem que ser diário, pela oxidação dessa sulfadiazina nas primeiras 24 horas. Lembrando que os curativos dos grandes queimados sempre tem que ser com analgesia e hipnose, porque são procedimentos extremamente dolorosos. E um dos tipos de curativo que nós utilizamos no nosso serviço é a pele de tilápia, desenvolvida pelo professor Edmar de Fortaleza, mas nós utilizamos apenas em pacientes com queimadura de 2º grau superficial, onde nós cobrimos estas lesões e permanece aí 10, 15 até 20 dias e aumenta o tecido de granulação epitelial. E tem um estímulo importante, isso aí cai espontaneamente. Para encerrar, outras questões que eu quero deixar bem claro, porque já estamos extrapolando o tempo, esses pacientes grandes queimados. Então, chegou no pronto-socorro, monitorização, protege via aérea, hidratação segundo o Parkland, 2 ml por quilo de superfície corpórea queimada, 50% nas primeiras 8 horas, 50% nas próximas 16, preferência Ringer lactato pela acidose hiperclorêmica do fisiológico, utilize variáveis hemodinâmicas estáticas e dinâmicas para avaliar responsividade e volume, não responsivo, inicia droga vasoativa precoce, cuidado com síndrome compartimental, trate rabdomiólise precoce, faça curativo e debridamento precoce, limpeza da ferida. Se eu estou no pré-hospitalar, numa cidade que não tem condições de debridar, cubra as lesões com gás estéril e não fique jogando muito soro fisiológico gelado em cima da lesão, que induz hipotermia e pode piorar o quadro de tríade letal do trauma, que é coagulopatia, hipotermia e acidose desse paciente. Tente cobrir ele bem e aquecer, encaminhe para um centro de referência rápido, mas se ver que não vai dar tempo, tenta alcalinizar a urina rápido e tratar a síndrome compartimental rapidamente na sua cidade. Outra questão importante que eu quero deixar claro, devido ao quadro de resposta inflamatória persistente, eles têm maior chance de fazer úlcera gástrica e evoluir com a tal da úlcera de Curley, perfuração gástrica e hemorragia digestiva grave. Por isso que nós damos profilaxia com IBP dose dobrada. Não posso esquecer também de profilaxia de TVP-TEP. E para finalizar, quais são os pacientes que eu tenho que mandar para a terapia intensiva? Superfície corpórea queimada maior que 30%, lesões inalatórias, queimadura extensa de face, mais de 20% de superfície corpórea queimada em pacientes com comorbidades, mais de 10% de superfície corpórea queimada com queimadura de eletricidade e alta tensão, e mais de 10% de superfície corpórea de 3º grau, todos vão para a unidade de terapia intensiva. Tudo bem? Pessoal, espero ter contribuído com vocês, apesar do pequeno tempo. Foi um prazer, um abraço imenso. Estou à disposição de vocês. Uma honra participar desse evento. Muito honrado em ser convidado. Espero participar com vocês novamente.
Quem tiver interesse em discutir medicina de emergência, está aí meu Instagram. Vai ser um prazer. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. Qualquer dúvida pode me mandar no direct, tá bom? Um abraço, até mais. Agradecemos ao Dr. Weber pela incrível palestra ministrada e agradecemos a todos pela audiência. Gostaríamos de agradecer também aos nossos patrocinadores: MedSkill, MedBeta, Whitebook, Fibra Cirúrgica, MD Spirit, Sangue, Editora Manoli, Cult Decor, Medway, Viva, Medcel, Ponto Saúde e Somit. Esperamos vocês na sexta-feira, dia 23 de outubro, para mais uma noite de palestras do 6º Congresso Médico da região Centro-Sul de Minas Gerais. Boa noite. Se você está pensando em estudar para residência médica, então você conhece a Medicel. Estudar na Medicel é como estar em uma sala de aula com os melhores professores, sem sair de casa. É contar com o suporte do coach de aprovação, um profissional do nosso time dedicado a te ajudar, organizando o seu plano de estudos e te mantendo focado. É montar o seu cronograma de um jeito prático e de acordo com a sua rotina, priorizando os conteúdos que mais caem nas provas das instituições que você vai prestar. É poder comparar facilmente seu desempenho com o de outros alunos, em tempo real e de forma bem visual. É ter acesso ilimitado aos conteúdos que você mais precisa estudar, por meio de diferentes formatos, vídeos dinâmicos, podcasts, textos e questões. Legal, né? Na Medicel é assim, a gente cuida de tudo, para você ficar com a parte mais especial, ser aprovado. Medicel, o melhor jeito de estudar é o seu. Esqueça por um instante o status da medicina. Esqueça a imagem, o jaleco, o jantar e pense somente em gente que sente. Está mais do que na hora de resgatarmos o básico: amor, serviço, vida, sentido. Todos os dias, medicina para nós é arte. É o paciente que tem nome, a consulta que conversa, o exame que olha e vê. Nossa inovação é um lembrete aos essenciais. Nossos produtos são para sentir o pulso, reoxigenar a vida, olhar adiante e ajudar o time de saúde a se conectar com pacientes. E assim, fazemos dos primeiros cuidados um resgate ao que realmente importa: servir. Porque servir é agir em direção ao outro. MD, salvando o básico da medicina. Todos nós temos sonhos. Muitas vezes é difícil mesmo, mas esse sonho que você guarda na mente é possível. Isso é algo que você já sabe. Grandeza é algo especial e ela existe em todos nós. Mas para ser grande é preciso descobrir o seu valor. Nós já sabemos o nosso e é um só: melhor. É uma palavra forte, é um ideal forte. Ele nos faz olhar a medicina e querer contribuir, ensinar, inovar, evoluir, reinventar, criar. E para ser melhor, precisamos considerar tudo: nossos valores, treinamentos e produtos,
têm um comprometimento com ser melhor. Eles são para que você seja grande nos seus sonhos possíveis. Através de planejamento e pesquisa e o que há de mais efetivo em capacitação, fazemos tudo o que pudermos para podermos beneficiar você, sua carreira e seus pacientes. Só assim vamos ser melhores juntos, transformar a saúde através da educação e realizar os nossos sonhos. Melhorar é a única possibilidade. Med Beta.